Contabilidade na TV, Apoio Educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. O 5º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacom promoveu em Brasília o debate de diversos temas jurídicos de interesse da categoria e contou com a representação de todo o país. Então, um ponto positivo que nós podemos ressaltar nesse 5º ano, do nosso evento, essa maturidade, poderíamos dizer, que ele alcança, é justamente a contribuição que dá, não só pela atualidade dos temas, mas as soluções, as propostas das resoluções das dificuldades enfrentadas pelos nossos sindicatos, não só para a segurança dos sindicatos, mas pelas bandeiras que a Fenacom defende. Ele surge a partir das necessidades e temas de interesse de toda a categoria que nós representamos. Nós tivemos a oportunidade de participar dos seminários jurídicos regionais que ocorreram em todo o país. Dali vieram os temas e inclusive a indicação dos principais palestrantes para tratar do assunto aqui em Brasília. O seminário abordou a questão do Simples Nacional e quem trouxe dados para o debate sobre o assunto foi o senador José Pimentel. Agora, a presidente Dilma tem anunciado a possibilidade de criação de novos impostos para cobrir o rombo que vem aí. Isso pode afetar os pequenos? De forma alguma. As alterações que são feitas no Simples é por lei complementar. Portanto, tudo que está sendo feito através de medidas provisórias não alcançam esses 10.300.000 empreendedores individuais. Exatamente por isso, é este o setor que reage com mais rapidez a qualquer crise econômica. E é por isso que nós dissemos, com essa estrutura que o Brasil montou nos últimos anos, nos permite ter uma janela de oportunidades para sair com muita rapidez da crise econômica, que é exatamente a micro e a pequena empresa. As operações de busca e apreensão em empresas contábeis foi um dos temas abordados. A conclusão do debate foi de que é preciso que tais operações sejam feitas de forma precisa, acessando apenas dados de interesse das investigações. A primeira coisa que é importante esclarecer ao empresário contábil é a cautela que ele deve ter no estabelecimento com seus clientes. Ou seja, conheça o seu cliente. Quem é o cliente que você está atendendo? Segundo fator, um bom contrato com o cliente, para se resguardar primeiro em relação ao cliente. Depois, em relação às operações em si, que se alastram, no dia de hoje nós tivemos 9 no Brasil, simultaneamente, é importante você, profissional e empresário contábil, buscar o resguardo dos direitos, ou seja, que a operação seja feita dentro dos limites que a ordem judicial estabeleceu, que nada além daquilo. E também buscando o apoio dos seus sindicatos, seja o SESCOM ou o SESCAP, e a sua assessoria jurídica, o seu advogado, para, em havendo abusos, prejuízos, dano, porque muitas vezes uma operação policial como essa, ainda que tome-se alguns cuidados, pode terminar com um abalo na imagem do profissional contábil na sua localidade. E se isso acontecer, salvo o melhor juízo, poderá restar aí o direito do empresário, do profissional atingido, pleitear pelo menos alguma reparação. Não raro, até no escritório contábil, o computador tem informação ou pessoal do contador, se for uma entidade pequena, ou até informação pessoal do funcionário. A ordem judicial normalmente ela é um pouco vaga porque assim é pedida. Então, normalmente se obtém uma busca de qualquer dispositivo eletrônico que seja encontrado no local dos fatos. Então, já é uma nova situação e, como nós conversávamos antes, os fatos vêm um pouquinho na frente do direito, né? Então, hoje entende-se que o que eu chego para buscar é equipamento técnico. E hoje todo mundo anda com smartphone, tablet, notebooks, né? Então, há de se entender a restrição intrínseca no que se pretende buscar. Ora,
O objetivo da investigação não é a informação do negócio. Então, que direito tenho eu, mesmo que amparado por uma ordem legal, e nós lembremos que o magistrado concede a ordem em confiança do seu bom uso. Um mau uso pode gerar até uma indenização mesmo, ou anulação até do conteúdo probatório, mesmo que seja embasada com uma ordem legal. Então, é o momento de todos terem uma visão um pouco mais madura desse processo técnico. O debate mais extenso foi em torno da isenção de contribuição sindical para as holdings sem empregados. Para a advogada Gabriela Diniz França Costa, a questão é clara, uma vez que as holdings se beneficiam dos empregados das controladas, além de estarem vinculadas a uma categoria econômica. A consolidação das leis do trabalho é uma lei ordinária, anterior à Constituição de 88, foi recepcionada por ela, mas não pode com ela conflitar. Então, diante da importância da manutenção do sistema sindical, nós vemos que é bastante viável e, inclusive, desejável que os sindicatos regionais efetuem essa participação para que haja, de fato, uma mobilização política dentro das casas legislativas, do Senado e da Câmara Federal. Do ponto de vista do judiciário, é preciso que os sindicatos compreendam a necessidade de dar o suporte, seja ele financeiro, seja ele técnico, a colaboração relativa a pontuações para acrescentar nessa matéria, de forma que a confederação possa levar a matéria, seja através da DPF, seja através da ação declaratória de constitucionalidade, ao Supremo. O maior temor da categoria é a perda de receita e o comprometimento da sobrevivência de muitos sindicatos. Na verdade, a contribuição sindical ela é um tributo e que, portanto, independe da holding ter ou não empregados, porque na verdade toda empresa ela só se sustenta se tiver alguém colaborando com ela. Então ela tem de fato empregados indiretos, né? Se parar para pensar, se ela é uma empresa em cima de várias coligadas, essas coligadas de alguma maneira estão trabalhando para essa empresa holding, né? Porque ninguém se sustenta como empresa sem ter nenhum funcionário, não existe isso, né? O ISS sobre os serviços dos sindicatos e seus institutos foi outro tema abordado no seminário. A aproximação dos sindicatos patronais com as administrações municipais foi um dos caminhos apontados. A principal questão hoje é saber se esses sindicatos gozam de isenção perante os municípios ou, no caso não dos sindicatos, mas dos institutos, haveria aí imunidade. Infelizmente, neste momento, ainda não há clareza por parte dos tribunais quanto a essas questões, né? Especialmente no que tange a imunidade de instituições de educação, naqueles casos em que os institutos prestam ou realizam treinamentos, cursos e assim por diante. Então o tema continua controverso e o que a gente recomenda aos sindicatos é uma atenção redobrada em relação às exigências que os municípios vêm fazendo, né? A interpretação de cada município sobre esse tema. O que deve ser feito a princípio é realmente uma aproximação maior entre dos sindicatos com o município para tentar esclarecer os pontos polêmicos e aqueles que estão dentro do campo de incidência sejam retirados da incidência via isenção que os municípios têm poder para conceder. Ainda abordando a questão do ISS, o presidente do Sescom de São Paulo, Sérgio Aprobato Machado Júnior, abordou a questão do ISS sobre as sociedades uniprofissionais. Ele falou sobre o caso do município de São Paulo, que desenquadrou as sociedades uniprofissionais do ISS e ainda prevê a cobrança do valor dos últimos 5 anos. Cobra não só a atualização do débito, que ela acha que tem que cobrar sobre o valor das notas fiscais, mas também as obrigações acessórias por não terem sido entregues, né? Nota fiscal eletrônica é um caso, por exemplo, no município de São Paulo, para quem não é a sociedade
Desculpa, para quem é sociedade simples, uniprofissional, você está desobrigado da emissão de nota fiscal. Então a maioria não emite nota, emite recibo porque tem validade fiscal no município. Então, perfeito. Só que dentro dessas condições ele vai cobrar a emissão da nota dos últimos 5 anos, a multa altíssima, enfim, vai cobrar a diferença de imposto não pago, né, com juros e correção, aquela coisa toda, e por um índice de correção que de fato já não é o aplicado pelos tribunais superiores, né? Hoje o município de São Paulo quer cobrar o IPC mais 1%, e nós conseguimos, junto a uma ação que impusemos, que o juiz nos concedeu uma liminar para ser aplicada à nossa base, tratando na correção apenas pela Selic, que é um índice menor, né? Isso já vai dar um benefício só nesse último ano de quase 10%. Também esteve na pauta do seminário a suspensão das atividades do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, feita a partir da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga suspeitas de corrupção no órgão. É claro que a gente passa por um período nebuloso, uma operação desse porte, né, acabou por paralisar as atividades desse importante tribunal, mas a gente tem superado isso de maneira relativamente positiva, né? Tivemos uma mudança na composição, tivemos uma mudança no critério de seleção, né? A OAB foi uma peça-chave nessa participação, inclusive, né, no nosso evento de interesse, os contadores tiveram mais participação, né? Hoje, enquanto que na composição antiga do CARF nós tínhamos algo em torno de 2 contadores no universo de 216 conselheiros, hoje nós já pulamos para mais de 10 contadores nesse universo. Então, houve espaço para mais profissionais integrarem esse conselho. A ausência de atividades do Conselho desde abril acumula prejuízos para diversos setores. Além do aumento dos custos com o judiciário, né, porque muitas demandas que são resolvidas diretamente ali no CARF, a suspensão desses trabalhos acaba trazendo uma situação muito indesejada para todos os contribuintes, tá? Principalmente na questão financeira, né? Aquilo que era resolvido diretamente no CARF, a suspensão dos trabalhos vai levar a uma demanda judicial, onde vai trazer custos para o contribuinte e até mesmo para a própria União também. Então acaba saindo onerado em toda essa situação toda a nação. Os contribuintes, a própria União, todos são prejudicados. A operação da Polícia Federal gerou uma reestruturação do COAF, com a exclusão dos advogados, o que levou a uma polêmica. Na verdade, esse momento de reestruturação, o que está passando o Conselho, é um momento de reinvenção. Na verdade, o Conselho está sendo reinventado, reestruturado, de uma forma que, na minha opinião, apaga a história. Essa reestruturação, em primeiro lugar, se ela trouxer efetivamente uma melhora no funcionamento do Conselho, ainda que haja uma mudança na sua composição, o desafio dos novos conselheiros será manter a história que eu reputo íntegra do Conselho, que é quase centenário, e é uma conquista dos contribuintes a possibilidade de participar do Conselho. Então, desde a sua origem, os contribuintes têm assento no Conselho. Eu acho que essa é uma conquista que não pode se abrir mão e nem está em proposta qualquer alteração nesse sentido. A palestra de encerramento do seminário foi com o ministro do TST, Cláudio Brandão. Ele falou sobre a regulamentação da terceirização. Para o ministro, a nova lei não resolve todos os problemas para empregados e empregadores. Os problemas surgiram quando se teve a ideia falsa, equivocada, de que terceirizar significa, primeiro, barateamento de mão de obra, segundo, afastamento da responsabilidade da empresa que terceiriza. Existe uma ideia equivocada de que, ao terceirizar, a empresa contratante, portanto, a que toma o serviço, aquela em face de quem o trabalho é prestado, ela fica isenta de responsabilidade quanto àqueles trabalhadores que lhe prestam serviço no cotidiano. Isso não é verdade. Seja a compreensão atual, seja a compreensão nova, esta ideia é equivocada porque em ambos os casos se reconhece a responsabilidade. Portanto, a premissa de que a terceirização é um instrumento a partir do qual a empresa terceirizadora, digamos assim, a contratante, pode ter uma espécie de salvo-conduto quanto às obrigações trabalhistas, isso é equivocado.
Outro ponto que Brandão destaca é que a lei de terceirização não é sinônimo de precarização das relações de trabalho, nem representa redução do custo Brasil. Observe que se eu tenho que pagar o mesmo que eu pagaria meu empregado, mais os encargos que eu sou responsável, que a empresa de mão de obra pagaria, recolheria, e ainda assim eu sou responsável pelo lucro dela, em primeira compreensão, estou pagando mais. Mas por que isso não acontece na prática? Porque, na verdade, se usa muito a terceirização como instrumento de redução do custo da mão de obra. Ou seja, para contratar trabalhadores por um custo menor, portanto, não pagando o que pagaria se o empregado dele fosse, e com isto o problema se torna maior.